E eu quero meditar com os irmãos no texto de Marcos 12, do 41 ao 44, em reverência à palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé para nós lermos juntos aqui no telão. Marcos 12, do 41 até o 44, nós vamos ler essa passagem, esse texto bíblico, trazendo o tema da mensagem para nós nessa noite: fiel no pouco, muito terei. Fiel no pouco, muito terei. E diz aqui então o texto bíblico: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Você pode se assentar, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, no reino de Deus, as coisas não são proporcionais ao reino em que nós vivemos. Nós temos aqui uma situação em que já nos demonstra, baseados no texto que nós lemos aqui, e vemos que as coisas pequenas e grandes têm uma outra conotação no reino dos céus, diante de Deus. Muitas vezes nós nos baseamos na nossa vida terrena, na nossa vida física, na nossa vida aqui que nós temos enquanto homens sobre a face da terra. Só que a nossa vida não pode estar pautada, os parâmetros não podem ser o mesmo quando se trata do reino de Deus, quando se trata das coisas de Deus. E nós aprendemos aqui, nessa noite, algumas coisas nós aprenderemos juntos aqui. E muitas vezes nós estamos e ficamos focados na realização de grandes coisas. Nós somos medidos por isso. Fulano tem uma grande empresa, fulano tem uma grande quantia de dinheiro, fulano tem grande expressão na cidade, nacional e internacionalmente. E às vezes o nosso olhar é focado, fica só fixado nestas grandes coisas, no realizar de grandes projetos, de grandes coisas acontecendo, que muitos detalhes, pequenos detalhes, passam desapercebidos na nossa vida espiritual. E nós percebemos que o nosso Deus é um Deus detalhista, um Deus de detalhes, um Deus que contempla e enxerga pequenas coisas e grandes coisas, tudo passa pelos seus olhos e nada passa desapercebido por Ele. Nós percebemos a sutileza de Deus nas pequenas coisas, quando nós olhamos para a natureza e vemos a beleza das coisas, desde uma pequenina planta até uma grande, gigantesca árvore. Uma época atrás, nós fizemos um caminho ali em Morretes, e nós fomos até o Salto dos Macacos, por uma trilha, passando por 4 rios, e nesse trajeto tem uma parada obrigatória, em que você passa por uma árvore que precisam 12 pessoas com as mãos dadas, umas às outras, para dar a volta numa árvore que tem nesse trajeto. E tão grande e gigantesca que ela é. E ali é um ponto atrativo, uma atração, você bate a fotografia ali, porque raramente você vai ver outra árvore desse tamanho. Então, nós vemos
Deus fazendo as coisas minúsculas até as gigantescas, e Ele, em tudo nós vemos o detalhe dele, da mão de Deus, nos animais, enfim, na natureza, na nossa vida, como o nosso corpo funciona de uma forma tão perfeita, feita por Deus. Aleluia. E então, meus irmãos, nós temos que trazer isso também para a nossa vida espiritual e começarmos a nos atentar para os pequenos detalhes, para as pequenas coisas, porque Deus leva em conta tudo. Deus leva em conta. E nós vemos que é exatamente nessas pequeninas coisas que a nossa fé é provada, que a nossa lealdade, a nossa fidelidade com Deus é provado. Porque o texto que nós lemos, e a Bíblia Sagrada diz, que quando nós somos fiéis, no pouco, sobre o muito nós somos colocados. Então vem primeiro esta fidelidade na coisa pequena, nas pequenas coisas, nos detalhes, porque se nós falharmos nos pequenos detalhes, Deus não nos colocará sobre grandes coisas, sobre grandes projetos. Se nós falhamos no pequeno, como nós vamos conseguir administrar o grande na nossa vida? E então, a nossa fé começa a ser provada aí. E nós vemos aqui esse texto maravilhoso dizendo dessa passagem que nós acabamos de ler, de uma mulher anônima da fé, e a quem qualquer um de nós pode se identificar, pode se comparar. Enquanto várias pessoas davam quantias generosas, a atenção de Jesus é chamada para uma viúva que deu tudo o que possuía. Amém? Aleluia. A atenção de Jesus foi chamada para aquela pessoa, para aquela viúva. E aqui vale ressaltar que Jesus estava analisando, não era exatamente a oferta dela, o dinheiro, a moeda, o valor monetário, mas sim a ofertante, a pessoa que estava ofertando. Amém? Aleluia. É isso que nós temos que tomar consciência para nós, que o Senhor está constantemente com o seu olhar voltado para nós e olhando para nós e olhando aquilo que nós estamos realizando, desde as pequenas coisas até as grandes. E existe uma forma correta de nós ofertarmos então no reino de Deus. Graças a Deus pelos ricos, por aqueles que se dispõem e dão grandes ofertas na igreja. Nós pregamos isso, a nossa igreja é uma igreja que prega a prosperidade, que prega a prosperidade financeira e no seu âmbito geral, em todos os sentidos da nossa vida. E nós vemos aqui que, graças a Deus por pessoas que Deus levanta para serem mantenedores da obra do Senhor com grandes quantias. Mas nós vemos aqui que o que impressiona os homens não necessariamente impressiona a Deus. Porque ali o que impressionou a Jesus foi aquela mulher dando tudo de si na presença do Senhor. Aleluia. A pergunta é que a primeira pergunta que eu faço primeiro para mim e faço para os irmãos, faço para aqueles que estão nos assistindo também. Eu, você, nós, temos dado tudo de nós em prol do reino de Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer, que nós devemos raciocinar sobre ela, que nós devemos ponderar no nosso coração e fazermos as perguntas e irmos respondendo a nós mesmos e vermos se nós estamos em condições de que o Senhor olhe para nós ao ponto de nós chamarmos a atenção dEle, igual aquela mulher foi aquele imã do olhar de Jesus para a vida dela,
por aquele ato que ela estava fazendo, dando tudo que ela possuía. Será que eu e você temos atraído o olhar do Senhor para a nossa vida? Temos dado tudo de nós? Meus irmãos, a nossa vida espiritual, ela deve ser pautada em 3 pontos positivos. Tudo na nossa vida nós temos 3 pontos positivos e 2 negativos. Isso ocorre dentro da igreja, na nossa casa, no meio político, em qualquer outra situação humana que nós estejamos inseridos, vai acontecer esse tipo de coisa. A nossa fala, aquilo que nós falamos, tem que estar condizente com os nossos atos. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Não, eu vou perder a credibilidade com os irmãos. Então a minha fala, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, tem que estar condizente com aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço tem que estar alinhado aos propósitos daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou falando e do propósito que eu tenho sobre a minha vida. Senão eu vou ser desacreditado. Eu não posso realizar nada, jamais, pelo poder, por um cargo ou por dinheiro. Isso nós vemos claramente. Você consegue, se você olhar para uma pessoa, você consegue separar se essa pessoa está sendo honesta, sincera, ou se ela está apenas atrás de cargo, de poder. Isso nós vemos claramente dentro da política, isso é mais visível ainda. Quando as pessoas fazem tudo pelo poder, por estar sentado em uma cadeira, ou se não é pelo poder, é pelo dinheiro que aquela cadeira dá a ela, o poder aquisitivo, enfim, ou a visibilidade que ela tem. Mas, meus irmãos, quando nós atraímos o olhar do Senhor para a nossa vida, Ele está olhando e contemplando o nosso interior e fazendo esta análise sobre a nossa vida, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos fazendo e do propósito que Ele colocou sobre a nossa vida. E nós temos que ser condizentes com isso. E, meus irmãos, nos últimos dias Deus tem falado muito sobre esse aspecto. Eu já falei no outro dia aqui, rapidamente, sobre este clamor que eu estou tendo na minha vida, esse entendimento que o Espírito Santo tem trazido até o meu coração, que é, e eu denominei, coloquei um nome aqui, que é o altar do esvaziamento. O altar do esvaziamento. Meus irmãos, nós temos que chegar aos pés do Senhor, totalmente vazios daquilo que nós pensamos, achamos, daquilo que nós conjecturamos, daquilo que nós planejamos. Se nós quisermos atrair o olhar do Senhor para a nossa vida, igual essa mulher fez com Jesus. Ela simplesmente estava ali com o seu coração puro, com o seu coração sincero diante de Deus, e as suas palavras, os seus gestos, os seus atos eram condizentes com aquilo, porque o Senhor chama a atenção dos discípulos e pede para que eles olhem para aquela mulher e que aprendam com aquela mulher a como se portar no reino de Deus. Meus irmãos, e eu tenho que chegar diante do Senhor e tenho que realmente me esvaziar e ser intencional na questão de a ponto de tudo que eu faça seja pelo reino. Tudo, exatamente tudo, seja para abençoar o reino, seja para glorificar o nome do Senhor, o nome do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo que eu faça seja para apontar para Jesus. Tudo que eu faça, execute, seja para apontar para a cruz de Cristo. Tudo que eu fale, tudo que eu faça, os meus atos, meus gestos, minhas ações, os meus projetos, sejam para a glória de Deus e não para a minha glória. Por isso que eu
estou lutando contra isso, para que eu possa chegar nesse nível de esvaziamento, para que o Senhor possa fazer uma obra completa na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Tudo pelo reino, tudo por amor à obra de Deus, tudo por paixão pelas almas, tudo por gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Aleluia. E estou lutando para melhorar, para alcançar este nível, aleluia, que nós possamos dizer, ao ponto de chegar igual o apóstolo Paulo, dizer, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim. E para isso, meus irmãos, nós temos que nos esvaziar de tudo, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aquela mulher chega totalmente sincera ali naquele local, e ali ela deposita tudo de si, ela coloca no altar tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, e ela faz essa entrega total ao Senhor. O desdobramento dessa oferta, a Bíblia não relata, mas com certeza ela foi muito abençoada, aleluia. Ela recebeu muito das mãos do Senhor, com certeza foi grandemente abençoada pelo gesto dela, aleluia. Meus irmãos, e aqui que nós começamos a entender que as coisas do Espírito nascem assim, aleluia, de uma entrega completa, começa a grande obra na nossa vida, aleluia. A partir dessa entrega, desse esvaziamento, dessa entrega total, assim como aquela mulher depositou tudo que ela tinha, se nós fizermos assim, se nós depositarmos também tudo da nossa vida, todo o nosso anseio, todas as nossas dúvidas, todos os nossos projetos, todos os nossos planos, tudo na mão do Senhor, nós começaremos uma grande obra através do Espírito, porque é assim que nascem, aleluia, os grandes projetos e os grandes planos de Deus para a nossa vida. Aleluia. As coisas do Espírito nascem assim, de uma entrega completa, de uma oferta, de um sacrifício puro e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Eu posso incorporar tudo isso, aleluia, na minha vida, meu tempo, meu dinheiro, meu talento, tudo que Deus tem colocado sobre a minha vida, aleluia, eu colocar aos pés do Senhor de uma forma verdadeira e pedir de verdade que o Senhor nos use, que o Senhor levante esta igreja, que o Senhor levante as nossas vidas, que o Senhor nos use de uma forma poderosa e verdadeira, aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós procedermos assim, nós vamos começar a receber os recursos de Deus, aleluia, começar a receber os recursos de Deus. Nós entendemos que não é nosso, que é o depositar de Deus sobre a nossa vida das coisas, aleluia, e nós começamos a ser úteis realmente nas mãos do Senhor, no reino de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então ela não deu a oferta, ela foi a oferta, aleluia. Glória a Deus. E esse é o ponto. Tudo que nós fizermos, seja da forma que nós fizermos, tem que ser de uma entrega total, livre e espontânea vontade. Aleluia. Não vai adiantar nada nós pedirmos para alguém realizar alguma coisa, se não houver essa entrega total. Vai ser feito pela metade. Vai ser feito não conforme Deus quer, mas conforme a gente acha, a gente quer. Mas quando nós entendemos essa entrega total, e este enchimento das coisas de Deus sobre a nossa vida, aí nós começamos a fazer e realizar a obra do Senhor de livre e espontânea vontade, com alegria, aleluia. Ninguém pediu para ela ir lá e depositar tudo. Ela foi pelo querer, pelo amor às coisas de Deus, pelo amor ao reino, pelo amor à obra de Deus, e ela foi e depositou tudo o que tinha, e isso chamou a atenção de Deus, aleluia. Quando nós fizermos isso, aleluia, glória ao nome do Senhor, o Senhor irá nos levantar de uma forma tremenda e poderosa nesta cidade de Campo Largo,
Aleluia, aleluia. Fez de livre e espontânea vontade. Nós temos que entender, meus irmãos, que a essência da adoração não é a música. Não é a música bonita, não é a música com um ritmo agradável. Não são instrumentos bem afinados, vozes bem colocadas. Não é. Nós temos que descobrir que não é a música, mas sim a rendição nossa voluntária, a hora que nós estamos tocando, cantando, ministrando. A hora que você está aí no banco, tem que haver essa entrega total, aleluia, para que algo diferente comece a acontecer na nossa vida, no nosso meio. Aleluia. Na pregação, no testemunho, em qualquer ação que nós desenvolvemos na igreja, no reino de Deus, tem que haver esta entrega total, senão não irá acontecer nada, aleluia. Então nós vemos aqui que a essência de tudo, a essência da música, da adoração não é a música, e sim a rendição, aleluia. E veja bem que ela entra naquele local e não estava tentando impressionar ninguém, mesmo porque as moedas dela eram insignificantes. Nós lemos o texto aqui, que alguns chegaram e deram grandes quantias, mas ela deu 2 moedinhas, que eram insignificantes aparentemente comparados com as grandes quantias que as outras pessoas tinham dado. E ela não estava tentando impressionar ninguém, ela só queria adorar. Ela só queria chegar ali e dar tudo que ela tinha. E este é o ponto na nossa vida, meus irmãos. Aleluia. Nós não temos que impressionar ninguém. Nós não temos que causar para ninguém, nós não temos que chamar a atenção de ninguém, a não ser, aleluia, a nossa vida depositada diretamente aos pés do Senhor, para que Ele apareça, aleluia, para que Ele faça, para que Ele realize através de nós. Aleluia, aleluia. Ela deu tudo aquilo que ela tinha, aleluia, vital até mesmo para a sua sobrevivência, aleluia, porque ela sabia quem cuidava dela, aleluia. Este é o nosso, nós temos que também ter esta linha de raciocínio, esta linha de pensamento, aleluia, é Deus que vai cuidar de nós. É Ele que vai cuidar, aleluia. Ela não tinha um provedor na época, ela era uma viúva, naquela época não existia INSS, não existia auxílio nenhum, de forma nenhuma, mas meus irmãos, ela chega e deposita tudo que ela tem, porque ela sabia em quem confiava, sabia em quem ela dependia, quem iria cuidar dela, quem iria sustentá-la, aleluia. E assim também, meus irmãos, não devemos nos preocupar, e devemos chegar-nos aos pés do Senhor, derramarmos tudo que nós temos, entregarmos tudo que nós temos, porque não depende de nós, é Ele que cuida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém em pé, é Ele que vai nos caminhar, fazer-nos caminhar adiante, aleluia, é Ele, aleluia, aleluia. Ela não temeu os desconfortos que poderiam vir, aleluia. Não se vitimou também, não ficou chorando, choramingando, ai, agora eu vou dar aqui, e que será de mim? Ela não se julgou mais necessitada, não reclamou, não ficou se comparando com os outros, não teve vergonha de dar simplesmente aquelas 2 moedinhas, mas sim, tinha contentamento naquilo que ela estava fazendo, aleluia. Ela estava alegre, aleluia, ela estava completa,
Aleluia, ela estava satisfeita por fazer aquilo. É assim que nós devemos caminhar no reino de Deus, irmãos. Aleluia. Nós temos que estar satisfeitos com aquilo que nós estamos realizando para o Senhor, fazer com alegria, dar com alegria, contribuir com alegria, realizar com alegria, fazer e ir, tudo com alegria. Aleluia, porque é para o reino do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fiel e sensível ao Espírito Santo. Portanto, confiava na fidelidade de Deus sobre a vida dela. Aleluia. E nós podemos traçar aqui um paralelo, então, falando de moeda, com outra história que é muito bem conhecida, daquela parábola em que o Senhor chega e entrega as moedas e confia para aquelas pessoas, e ele chega para um e dá um talento, e aquele talento a pessoa enterra. Os irmãos conhecem bem, não vamos entrar aqui no mérito desta história, porque é bem conhecido, foi pregado até uns dias atrás aqui sobre isso, mas ele recebe só um talento e enterrou aquele talento que ele recebeu. E essa viúva, o diferencial é isso, tudo que ela tinha, ela deu, aleluia. Contraste entre alguém que recebe e alguém que dá tudo. Nós temos que ter essa percepção. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós recebemos algo de Deus e enterramos aquilo ainda que o Senhor tem nos dado. Ficamos para nós, não repartimos, não fazemos. Ao invés de fazer igual essa viúva, que até aquelas 2 últimas moedinhas que ela tinha, ela entrega tudo aos cuidados do Senhor. Aleluia. Em ambas as situações, os dois estavam lidando com o pouco. Receber pouco e dar muito, este é o contraste. O que ela deixou ali como oferta foi a sua fé, sua fidelidade, sua vida, seu coração, sua gratidão e seu louvor. Aleluia. E este é o ponto, meus irmãos, que nós temos que nos atentar e mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Porque nós estamos nos tempos finais, nos últimos dias, e nós precisamos de um choque na nossa vida. Nós precisamos sermos balançados e realizarmos alguma coisa, fazermos alguma coisa. Nós não podemos mais ficar na inércia e esperando e aguardando que alguma coisa aconteça sem nós não nos mexermos no lugar. Esta igreja não irá se encher sozinha. Ela não irá. Não irão acontecer milagres aqui maravilhosos, as promessas do Senhor que Ele tem estabelecido para esse lugar, se eu não tiver esta entrega total e desejar me encher do Espírito Santo e desejar ser usado pelo Senhor. As curas, os milagres, as maravilhas que ainda precisam ser cumpridas aqui nesse lugar, porque existe uma palavra profética, existe profecia sobre esse lugar, que iriam acontecer grandes coisas, mas eu e você, cabe a mim e a você, não esperar o outro, eu vou esperar o outro começar a fazer. Tem um comparativo para o mundo do comércio, enfim, que para que uma pedra gigante seja movida, precisa de uma pedrinha pequena primeiro. Você empurrar uma pedrinha pequena que vai bater uma pedra maior, que vai uma batendo na outra, até que tudo comece a se mexer, comece a se mover.
E no reino dos céus não é diferente. Não vai acontecer algo grandão, a pedra grandona não vai se mover, se eu não começar a me mover e dar pequenos passos, e começar pelo pequeno para que Deus comece a fazer grandes coisas. Eu tenho que ser fiel no pouco, para que o muito seja colocado sobre a minha vida. Aleluia. E Deus cobra de mim, Deus cobra de você, Deus cobra de nós, que nós sejamos despertados nesses últimos dias, para que nós possamos ser essas pequenas pedras que irão se movendo e se batendo nas maiores, e assim vai acontecendo este grande movimento que o Senhor tem reservado para os últimos dias na face da terra, para mim, para você, para esta igreja. Aleluia. Mas Ele cobra de mim, cobra de você, cobra de nós. O tema da mensagem é: fiel no pouco, muito eu terei. Fiel no pouco, muito eu terei. E Deus quer e deseja, almeja esta entrega total para que algo comece a ser realizado através dele. Algo começa a acontecer. Lembra no começo da mensagem, às vezes nosso foco está nas grandes coisas, em realizar grandes projetos, grandes coisas, coisas tremendas, maravilhosas. Mas o Espírito Santo nos orienta a começarmos, aleluia, começarmos entre nós. Somos ainda um número pequeno ainda, mas para que um número grande possa chegar-se a esse lugar, depende que eu e você estejamos em movimento. Aleluia. Esvaziados de tudo que nós achamos que nós podemos fazer e algo parecido. Não. Nos derramar na presença do Senhor, nos esvaziar. Esse altar de esvaziamento para que nós possamos ser cheios da glória do Senhor, da presença do Senhor, aleluia, que através da minha voz, através da tua voz, nós possamos realmente proclamar uma palavra poderosa de impacto, aleluia, que possa causar estrago no reino das trevas, aleluia, que as nossas mãos possam ser usadas para que grandes coisas aconteçam, enfermidades desapareçam, pessoas possessas possam ser libertas, pessoas amarradas pelos vícios e por outras coisas possam ser, aleluia, imediatamente libertos pelo agir de Deus sobre a nossa vida, pelo poder de Deus que é derramado sobre nós, aleluia. Isso precisa acontecer, isso precisa acontecer. E Deus conta comigo e com você. Se Deus nos trouxe aqui nessa noite, é para nós, é para mim e para você. É para nós. Deus quer nos usar de uma forma tremenda, aleluia, mas Ele quer uma entrega total